204 quadras, 49 quarteirões, 31 ruas, inúmeros serviços e 120 anos de história. Para fechar o bairro de Marau, é dia de conhecer a seção mais movimentada e populosa da cidade. Eu sou João Pedro Tartar e a nossa parada de hoje é o bairro Centro. Não à toa, o centro é o bairro dos serviços. Só nas nossas apurações foram mais de 60 de caráter público, incluindo escolas, bancos, associações, repartições públicas, espaços de cultura e lazer, enfim, é um número bem maior que o de qualquer outro bairro que a gente já tenha abordado aqui. E isso sem contar os comércios e as empresas, que fariam com que esse número subisse ainda mais. Mas uma boa parte desses serviços está ligada a este órgão aqui atrás, a Prefeitura Municipal de Marau. A Prefeitura ela tem o seu coração aqui, então todas as decisões, todo o planejamento ele passa por aqui. Mas o executivo, então, depende muito de cada município, né? Tu tem um número X de secretarias, né? Que isso vai dentro da organização de cada gestão. Nós temos, nesse momento, 10 secretarias em Marau, todas elas ligadas aqui ao gabinete, né? Todas elas respondem ao gabinete. Então, o que acontece é que cada uma toca os seus projetos e as suas ações, né? Na saúde, na educação, nas obras, na agricultura, no desenvolvimento econômico, mas de alguma maneira elas estão ligadas aqui ao centro à prefeitura, porque ela precisa, como você disse antes, de uma legislação que vai passar pela Secretaria de Administração. Ela precisa de um recurso financeiro, de uma dotação orçamentária que vai passar pela Secretaria da Fazenda. Precisa de um processo licitatório para compra de um produto ou de um serviço que vai passar aqui pelo setor de licitações. Então, ela parte de uma ideia, né, de desenvolver o projeto ou de uma obra, um serviço, um produto, depois passa pela legalidade, se isso é de fato de competência, de responsabilidade do município, se nós podemos fazer, depois passa pela fazenda, para a gente discutir se existe condição financeira, orçamento para executar tal obra ou tal projeto, e depois disso sim vai para as pontas, para as secretarias que na prática vão executar, vão desenvolver. O prefeito é a figura central do executivo. O prefeito, João, ele é um cargo, né, como por óbvio, eleito pela população, um cargo de 4 anos, né, passível de uma reeleição para mais 4 anos, e ele é o grande ordenador de despesas, né, e tem a grande responsabilidade de tudo aquilo que se investe, tudo aquilo que se faz, né, no sentido de que se alguma coisa sair errada, né, toda a responsabilidade ou a grande parte da responsabilidade recai sobre o prefeito. Então, todas as decisões, né, elas passam aqui pelo gabinete, né, e com o suporte, é claro, com a estrutura do vice, da chefia de gabinete que vem logo abaixo e depois dos secretários, dos coordenadores, dos funcionários, né, mais ou menos nesse formato que a gente toma as decisões. Mas tudo passa, né, o planejamento junto com a equipe, a coordenação, a representatividade do município também a cargo do prefeito. Então, tem uma série de atribuições aí do chefe do executivo. O prédio da prefeitura nem sempre funcionou como sede do executivo. Inicialmente, ele abrigava um estabelecimento comercial no primeiro andar, com casa no segundo piso. Aqui na esquina, onde até há pouco tempo funcionou a brigada, havia uma casa de madeira, né, era uma casa residencial, e Passo Fundo alugou ou pegou lá para fazer a subprefeitura de Marau. Quando Marau se emancipou, que foi rápido, em dezembro passou ao município, em fevereiro já se instalou, eles então transformaram em prefeitura. E os 4 anos do mandato do primeiro prefeito, Lauro Bortolão, foi ali.
o doutor Elpidio Fialho também assumiu ali, né? E depois, não sei se, acho que foi ele ou o Lauro César Bortolomé, acho que foi ele. E comprou então aquele prédio de hoje, que era do Bernardi, antigamente era uma loja embaixo, residência em cima, né? E ela passou a ser lá a prefeitura. Para além dos prédios da prefeitura e das secretarias, o executivo ainda é responsável pela administração de pelo menos outras 10 estruturas da zona central de Marau. Entre elas está a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal, a Feira do Produtor, o Cemitério Municipal, o Centro de Atendimento ao Cidadão, a Praça Doutor Elpidio Fialho, a Praça do Cinquentenário e, mais recentemente, o Convento São Boaventura. O município fez um grande investimento para comprar uma área centralizada, que é a área do antigo convento, e está construindo nesse momento um centro administrativo para que as secretarias que hoje o município paga aluguel, elas possam estar no mesmo local, né, não pagando aluguel, e mais do que isso, facilitando a vida do cidadão, que quem vai procurar um serviço vai ter todo ele à disposição no mesmo prédio, na mesma estrutura, sem precisar estar se deslocando de um lugar para o outro atrás, porque às vezes tem um serviço na educação, aí tem que sair lá para outro lugar, fazer identidade, então a gente quer centralizar tudo isso também. O centro ainda recebe uma série de obras da gestão. Vou citar aqui alguns exemplos de obras que foram realizadas na área central. Nós revitalizamos, né, uma série de quadras da nossa Avenida Júlio Borella, né, com toda a fiação subterrânea, com acessibilidade, com passeios novos, com asfalto novo. Trocamos 100% da iluminação de LED aqui na área central. Trabalhamos muito a questão da arborização também, foram mais de 2.000 mudas de árvores plantadas no centro, essas questões das rampas também, asfaltamos aqui toda a Barão, o próprio memorial que destacava, né, que fica na região central, que era um gargalo do município, que é um gargalo, né, hoje o nosso cemitério não tem mais espaço, então estamos construindo aí um cemitério vertical de 4 andares para resolver essa situação. Procuramos também na área central, João, trazer muita movimentação cultural, né, não só com a Casa da Cultura, mas trazendo para cá shows na avenida, espetáculos, né, a programação de Natal, de Páscoa. O grande objetivo é isso, é que Marau, de fato, possa se transformar em referência aqui para a nossa região. A gente já falou do judiciário lá no bairro São Boaventura. O centro é lar dos outros 2 poderes de Marau. Já falamos a respeito do executivo neste episódio. Aqui ao final da Rua Duque de Caxias fica a sede do Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores é uma obrigação da fundação do município. Após fundar o município, você tem que fazer hoje um plano diretório, e tem que fazer a lei orgânica do município e ela institui da criação da Câmara de Vereadores em cada município. Afinal de contas, tem que ter os 3 poderes. A instalação ocorreu em 28 de fevereiro de 1955, junto da emancipação de Marau. No início eram apenas 7 parlamentares: Adroaldo Falkenbach Reveillou, Antônio Detoni, Casemiro Weber, Honorino Pereira Borges, Lídio Tomás Antônio Bergonci, Pedro Piran e Solferino Agostini. O Legislativo já funcionou em diferentes prédios do município. A Câmara viajou bastante. Ela começou aqui nesse mesmo prédio. Não sei se vou te dar na ordem, mas ela funcionou também quando a biblioteca saiu na parte de baixo onde é a rádio hoje. Ela funcionou uma parte descendo aqui, nessa mesma quadra, mas descendo na Barão, onde, me recordo, não sei o que tem hoje, mas o CEBEM teve uma livraria, ali ela funcionou, antes de tudo isso, no 2º andar do que é a prefeitura hoje, subia para uma escada externa, né, que não podia ser tirada, porque era prédio histórico, mas foi tirada, né, e então se subia por ali, até que foi onde ela está atualmente alugada, que é do
Sindicato Rural de Marau. Hoje em dia são 9 vereadores, com uma mesa dividida entre 4 bancadas. A mesa diretora é a composição central do Legislativo, sendo formada por 4 parlamentares: o presidente, o vice-presidente e 2 secretários. O presidente é que dirige todos os trabalhos da Câmara, entende? E os trabalhos da sessão também, porque o presidente o presidente que autoriza aqui qualquer repasse, compra, enfim, né? E também eu conduzo a sessão, né, para poder ela, né, que ocorra normalmente, enfim, como se eu fosse o juiz de uma sessão. Então, e o que acontece? Tem alguns projetos que eu voto, a maioria o presidente não vota, sabe? Só se fosse um voto de Minerva, um voto que se vamos por dar empate numa votação, o presidente vota, senão a maioria dos projetos o presidente nem votar não vota. O vice-presidente aí, no caso, Substitui no caso. Ele substitui no caso a falta do presidente, enfim, até por fala. Se eu quiser usar a tribuna, eu tenho que passar, né? Eu passo a presidência para o vice-presidente, ele me autoriza, e até a tribuna eu não posso jamais abandonar a mesa na sessão ali enquanto presidente. Eu tenho que passar, tem que sempre ter um presidente durante a sessão. O secretário, como o presidente Vaguinho já foi 2 vezes secretário, Sim. é o que lê faça a leitura da pauta todas as proposições que entram durante a sessão. Essa pauta é a organização que rege as sessões da Câmara, em especial as ordinárias do Legislativo, ocorridas nas segundas às 6h30 da tarde. Os projetos de lei, conforme o nosso regimento, eles têm que vir, a gente tem que protocolar eles na secretaria até na quinta-feira às 4 da tarde. Às 4 da tarde. Porque a gente tem um tempo limite até a sessão e a publicação. Tem que publicar para dar veracidade. Para nós poder construir a pauta, enfim, com os projetos de lei, enfim, o requerimento, o pedido de informações. A gente tem um tempo limite. Claro, isso pode mudar conforme se tem feriado, alguma coisa, aí muda o dia e a hora, sabe? Incluídas nesse texto, as proposições passam por 2 nomenclaturas. Proposições em discussão preliminar. São esses projetos de lei, requerimentos, pedindo informações que vão entrar em estudo dos vereadores. Estão entrando agora na nossa pauta, vai baixar para as comissões, para nós poder fazer a discussão e saber se ele é constitucional ou não, e fazer toda a avaliação de todos os vereadores, todas as bancadas, para depois ele passar para a ordem do dia. Porque para a ordem do dia, o que acontece? A ordem do dia são os projetos de lei que vão à votação. Essa discussão se dá em 3 comissões permanentes da Câmara. A primeira, e pela qual passam todos os projetos, é a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, a CCJRC. Ela julga o mérito e a adequação à legislação já existente. A Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, a COFCE, julga valores de repasses. Por fim, a Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, a CESBS, é responsável por analisar proposições relacionadas à saúde, educação e agricultura. Esses nomes todos aparecem durante a sessão, que só termina com a manifestação dos parlamentares. Tem o espaço das falas também, né? Cada um tem um espaço, enfim, ali que acontece durante a sessão, e no final dela, ali antes de terminar a sessão, também tem as explicações pessoais, que independente do assunto. Vai lá e se inscreve. Dependendo do assunto, tem um espaço para falar de tantos minutos.
Escola Estadual de Ensino Fundamental Charruas é uma das primeiras de Marau. Agora, em 2024, são 90 anos de uma história que fez parte da vida de muitos marauenses. A escola teve uma data de fundação que foi 20 de março de 1934. Mas, quando começou aqui a aula nesse espaço, foi em 3 de outubro de 1934, data que se comemora então o aniversário da escola. A escola surgiu no período em que Marau ainda era distrito de Passo Fundo, tendo como primeira diretora Laila Rocha de Oliveira Polita, professora do município vizinho. Desde lá, o Charruas se mantém há 90 anos no mesmo endereço, com uma série de alterações estruturais. Ela começa sendo uma casa aqui, né, de alguns espaços, e ela vai sendo construída aos poucos, na horizontal. Não chega mais, faça o segundo piso neste mesmo prédio. Chega um tempo em que isso também não é mais suficiente, e aí sim, na época a prefeitura, né, com o seu prefeito, desapropriaram o terreno que dá com uma entrada na Rua Duque de Caxias. E nesse espaço, então, se começa a construir uma nova escola, não deixando esta de lado, né, permanece até hoje, então, com salas de aula normal, mas lá se constrói mais 5 salas de aula, né, e mais banheiros como necessário. Não havendo espaço para desenvolver as atividades de educação física, área coberta, essa logística toda, se conseguiu depois, ao longo dos anos, construir um ginásio. A escola tem 21 salas, mas apenas 19 são utilizadas como sala de aula. Pelo tamanho delas. Na época construíram salas com tamanhos pequenos. E hoje, então, não comporta uma turma de 30 alunos. Então, uma das salas a gente tem utilizado para atendimento educacional especializado, que pela primeira vez existe o trabalho itinerante. Existe em Marau apenas uma sala de atendimento educacional especializado na escola Erzelino e necessário em todas as escolas. Pela dificuldade dos alunos chegarem até essa escola, começou-se a ter, então, o professor vai à escola e faz o trabalho itinerante. O Charruas funciona durante a manhã e a tarde, com uma média de 440 alunos. E há toda uma preocupação com o desenvolvimento das crianças. Temos, então, estudantes do 1º ao 9º ano, divididos assim. Do 1º ao 5º nós temos uma turma de manhã, de cada série ano, e uma turma à tarde, do 1º ao 5º também, série ano. Aí depois nós temos 2 sextos anos à tarde e 2 sétimos. E de manhã, 2 oitavos e 2 nonos. Ao longo do tempo a gente foi observando que a convivência aproximada de idade e objetivos davam melhores resultados. Então, agrega mais ao próprio aluno. Se ele vai fazer um trabalho para expor o 9º ano para o 6º, a compreensão não é a mesma, mas se ele tiver a oportunidade de oferecer para um outro 9º ano, ele tem essa possibilidade. O centro é lar de 2 das 4 escolas estaduais de Marau. Aqui na Rua Rui Barbosa fica uma das principais de ensino médio, o Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino. Passou a se chamar Instituto em função de ser pós-médio, ser um ensino técnico pós-médio, ele passou a se chamar Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino, que é o que nós temos até hoje, o Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino, com o ensino infantil, o fundamental inicial, o fundamental final, que é de 1º a 5º ano, depois de 6º a 9º ano, que é o fundamental final. Aí ensino médio, né? 1º, 2º, 3º ano ensino médio, e o curso técnico em contabilidade. O atual nome só chegou no ano 2000. Antes, o centro educacional passou por uma série de nomenclaturas. Ele foi Ginásio Estadual Santo Tomás de Aquino, gesta com a compra da escola pelos irmãos Marista. Em seguida, teve o nome de Escola Estadual Santo Tomás de Aquino com a incorporação do 2º grau. Mas a escola surgiu com outro nome, em outro local apenas 2 anos após a fundação de Marau. Ele iniciou não aqui onde se encontra hoje, na Rua Rui Barbosa, 194. Ele iniciou lá no Grupo Escolar Charruas, onde é a Escola Charruas hoje,
O início em 57 da nossa escola foi lá, se chamava Pio X, ginásio Pio X. Era uma escola particular, não era uma escola encampada pelo governo, enfim, era uma escola particular. Acredito que teria apoio, então, de alguma campanha nacional de educandários, da prefeitura municipal, que devia dar apoio. O terreno atual era ocupado por uma fábrica de sapatos, prédio em que se estabeleceu a escola inicialmente. Não é esse da Rui Barbosa, é o outro que dá de fundos pro edifício Olympus ali. Ali é o prédio A e daí foi o primeiro, ali onde tinha a fábrica de calçados. A gente sabe em função das fotos, né, que a gente tem. Então ali aparecia a fábrica antiga. E aí então foi o primeiro prédio A. Aí depois foi construído o centro administrativo, que é esse onde a gente está aqui, que funciona a sala dos professores, aqui no andar de cima a secretaria, o financeiro, enfim, várias salas aqui que a gente usa. E embaixo a sala dos professores e o refeitório, a cozinha, toda esta parte. Aí depois disso é que foi construído o prédio B, que é esse que dá na Rui Barbosa aqui. São 1.030 alunos divididos em 3 turnos e em 18 salas de aula. Mas há alguns espaços de destaque para a escola. O nosso espaço maker, que é no prédio B, do lado da biblioteca. Tu imagina que é uma sala cheia de computadores, ou Chrome, enfim. Não tem computador, não tem Chrome. Tem o computador mãe lá na frente, a impressora 3D, algumas impressoras aí, e tem mesinhas e muitas peças, e muitas caixinhas de peça. É uma sala de criação, onde o aluno vai lá com o seu professor, com o seu projeto, e ele cria. Foi ali onde os alunos criaram o robô, onde os alunos criaram as peças, onde criaram a caneca para o mal de Parkinson, onde eles criam. Temos alunos que estão trabalhando ali conectados com outros alunos lá de outro país. Eles trocam ideias, o que tu fez aqui, o que tu fez lá, de outro estado. É um espaço de criação. É muito bacana isso e nós somos pioneiros também. Após isso a gente recebeu muitas escolas também privadas, particulares, institutos, mix, portal, enfim, que vieram conhecer, saber como é. Agora já tem muitos outros espaços maker distribuídos pelo Rio Grande do Sul, né? Outro importante espaço do Instituto é dividido com o município. A gente diz que a gente divide o ginásio. O ginásio é nosso e do município. É nosso, do IESTA, da nossa comunidade, da nossa grande família IESTA e do município. Como aconteceu antigamente, eu não sei bem te dizer. Mas eu acredito que, por exemplo, o Estado deve ter entrado com o terreno e o município construiu o prédio. Então, sempre é uma parceria que tem entre município e Estado do ginásio. Sempre foi assim desde sempre, desde que eu estou aqui na escola também, que eu conheço a história, é assim. O principal time de futsal de Marau, a AMF, tem o Ginásio Municipal Jatir Francisco Foreste como sede. Hoje, então, a gente tem 17 atletas, sendo que acho que 5 ou 6 atletas são atletas mais novos aqui da cidade e os demais atletas são atletas profissionais que vêm de fora do nosso estado, inclusive. Atletas do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A Associação Marauense de Futsal iniciou em 2015, mas a história do time volta alguns anos atrás. Final de 2015, né, a gente foi procurado, né, eu, Maurício e mais outros integrantes da nova história AMF. O professor Edgar Carlesso, que na época até então foi o nosso treinador ali no início, né, ele fazia parte da história que já existia aqui de Marau, que era a antiga Perdigão Metasa. Inclusive o CNPJ que a gente tem hoje ativo estava nas mãos do professor Edgar Carlesso, né, uma pessoa do esporte marauense. Então ele tinha esse desejo de fazer voltar a acontecer novamente o time profissional da cidade, né? Não só eu, Maurício, mas vários integrantes que hoje fazem parte da diretoria, até inclusive outras pessoas que hoje já não estão mais na diretoria da AMF, também foram convidadas e a gente começou essa história no finalzinho de 2015 ali. Então eu fui juntamente com outras pessoas para essa reunião e a gente topou o desafio, né, de fazer voltar
reativar o time profissional da cidade. Em 2017 foi o nosso primeiro título, onde a gente participava da Série Bronze, né? A gente ficou campeão da Série Bronze e ali foi onde a gente deu um passo inicial, não só do time profissional ter ficado campeão, mas também por estar sendo um segundo ano de projeto, onde a gente iniciou os projetos sociais também. Quando a gente virou 2017 com o campeão, né, da bronze, a gente teve o acesso à Série Prata 2018. Ali foi uma história bacana em 2018, porque a gente pensou, nossa, já no primeiro ano assim, com a experiência, né, claro que teve 2016, mas que a gente tinha experiência mesmo de um time profissional, foi 2017. E a gente já conseguiu o acesso à Série Prata. Então vamos devagar. Só que esse devagar não funcionou com nós. A gente teve uma cidade que acolheu o time novamente, apoiou, e com esse apoio que a gente teve em 2018 foi bacana, foi muito forte, e a gente acabou ficando vice-campeão da Série Prata. Logo, de cara assim, em 2018, né, no primeiro ano da Série Prata nossa. Então ali a gente teve o acesso à Série Ouro. Então foi muito rápido esse nosso passo a passo ali para chegar na Série Ouro. Esse projeto da MF vem ocorrendo desde então, em turno inverso ao escolar. Hoje praticamente tem 100 crianças trabalhando. A gente tem 2 núcleos de projeto, né? A gente tem o núcleo norte, que é o núcleo onde tem o projeto do bairro Frei Adelar, e o núcleo sul, que é onde a gente tem o bairro Vila Rigo aqui. Hoje, nesse projeto, a gente trabalha com crianças dos 7 aos 15 anos de idade. É um projeto voltado à educação, né? Um projeto educacional, onde nesse projeto, como eu falei antes, as empresas fazem parte disso, porque todo o valor arrecadado para o time profissional, ele é dividido uma parte que vai para o projeto social. E nesse projeto social, as crianças não têm custo nenhum. Custo zero para elas, né? E inclusive elas ganham todo o material para trabalho. Camisa do time, calção do time, ganham 2 professores cada núcleo, que inclusive um dos professores é um atleta sempre profissional, que a gente colocou como padrinho do projeto. O plano sócio-torcedor é uma forma de apoiar o time profissional da MF. O projeto garante entradas para os jogos da associação, bem como alguns outros benefícios. 3 tipos de plano, né? O plano individual, plano casal e o plano conselheiro. Então tem valor para cada plano, com certeza o valor que cabe no bolso de qualquer pessoa aqui da cidade, né? O plano individual tem um custo de R$ 25,00 por mês, o plano casal R$ 40,00 por mês e o plano conselheiro R$ 100,00 por mês.
Esta aqui é uma imagem marcante do centro. Segundo o escritor Ignácio Dalcin, a torre da Igreja Matriz foi inaugurada na Páscoa de 1955. O momento ocorreu pouco depois da emancipação de Marau, servindo inclusive como um marco da fundação do município. Quando começou o processo de emancipação de Marau, teve um grupo liderado pelo Frei, também vamos construir um símbolo para representar também a emancipação da cidade. E aí, junto com o movimento de emancipação da cidade, o movimento de construção da torre. A emancipação da cidade é em janeiro, né? É janeiro a data. Na Páscoa do mesmo ano, então em abril, inauguração da torre. No ano que a cidade teve a emancipação, foi inaugurada a torre. É bem bonito todo esse movimento, né? Porque então, e a torre é a ligação da cidade, é uma identificação da cidade. As pessoas se identificam, né? Fala de Marau, é a torre. E aí quando a gente olha para a história, a gente consegue perceber. A história da igreja é ainda anterior à fundação do município. Os primeiros migrantes aqui na cidade de Marau chegaram no final de 1800. Mas assim, a primeira capelinha, 1909, né? Construída com o povo marauense, povo católico, 1909. Mas a paróquia, 1919, com o primeiro pároco, Padre Calógero. Então não eram os capuchinhos, era um padre diocesano, pertencia à Arquidiocese de Santa Maria. A igreja de madeira, que foi a primeira a ser construída, ela ficava mais ou menos onde hoje está aquele chafariz. Daí, quando o Frei Gentil resolveu construir a igreja nova, ele fez onde ela está atualmente, né? Então, mas não era emendado, a rua foi aberta mais tarde, mas em 1950 a Barão do Rio Branco, né, já existia, não em toda essa extensão que ela tem hoje, mas mais ou menos até a esquina aqui onde você vem pro jornal, né, e para o lado de lá talvez umas 2 quadras acima da onde foi a cantina dos Bernardi, né? Então, essa história da igreja, assim, até 34, ela era abaixo do que hoje é a Avenida Barão do Rio Branco. A matriz passou a localização atual em 1936. Na época, ela tinha um outro nome. O nome da paróquia, Santíssimo Redentor, tá? É Jesus Cristo. Né, se a gente lembrar o Cristo Redentor, então tem os braços abertos, né, que é Redentor, que salva as pessoas, redenção, Redentor significa isso, salva as pessoas, mas aqui o nome é Santíssimo Redentor. E a imagem que tem na paróquia, né, dentro da igreja, ainda é do Santíssimo Redentor. O Cristo Redentor, que hoje é a paróquia Cristo Redentor, só foi em 1989, com Dom Urbano. Cristo Redentor, então, ele tem a coroa de rei, tem o cetro de rei, é bem diferente da imagem que nós temos dentro da igreja. O pároco também explicou o surgimento das outras estruturas pertencentes à igreja no centro de Marau. A esquina Paz e Bem era o primeiro salão paroquial. Então os mais antigos contam, né, que o pessoal atava os cavalos por aí, ia jogar bocha, tinha bodega e assim por diante. E tinha também, alguns me falaram, não sei se é verdade, que tinha também algum cinema ali, inicialmente, depois teve a sala de cinema e assim por diante. Mas enfim, era um ponto de encontro da comunidade. Depois teve uma grande reforma, né, e foi construído o atual ginásio paroquial, que foi inaugurado em 82 ou 83. Acho que foi 83, porque foi o Frei Wilson. Começou com o Frei Luiz Turra, todo o projeto, o Frei Luiz Turra, o Frei Afonso Costela, e a inauguração foi na posse do Frei Wilson João Esperandil, falecido. Então a posse aconteceu dentro do ginásio paroquial, né, que nós temos ali, e então teve todo esse movimento. Esquina Paz e Bem inicialmente foi o salão paroquial, cancha de bocha, bodega e assim por diante. Depois foi transformado em salas comerciais e aí foi construído o novo salão paroquial, que é o atual. A história da secretaria paroquial inicialmente era no convento. Então, quando os freis chegaram, fizeram o convento e mutirão com a comunidade e assim por diante, então tinha uma sala da secretaria paroquial no convento. Depois foi construída
a casa paroquial. Então, aqui ao lado tem o Deplan, que era o antigo hospital. Aos fundos tem uma casa paroquial, moraram as irmãs aí no início e assim por diante. Então, na parte baixa, funcionou a secretaria paroquial por muitos anos. Aí o Frei Wilson João Esperandil começou a construção daquele outro espaço onde hoje é a atual secretaria paroquial. Ex-funcionário do Banco do Brasil e nono prefeito de Marau, Antônio Borella de Conto, sempre viveu no centro. Eu sou centrista de muitos anos. Eu nasci em 1942 no Hotel do Sul, no Hotel de Madeira, que foi substituído por um de alvenaria, que é o atual Hotel de Conto. Ali vivi uns 2, 3 anos com meus pais, criança, nenê. Depois meu pai foi ser econômico no clube, que fica ali onde hoje está uma loja, entre a Shox e o Círculo Operário. Meu pai ficou 5 anos, minha família, né? Então eu cresci ali, passei 5 anos. Depois o pai saiu por 2 anos, voltou novamente, 51, e só saiu em 64, então a gente sempre residiu ali. E por outro lado, quando eu vim assumir no Banco do Brasil em 1971, eu estou entre os 19 funcionários instaladores da agência, 23 de março de 71. Trabalhei ali no banco, que fica também no centro, na mesma quadra, os 3 fatos que eu citei, por mais ou menos 23 anos, né? Exercendo o cargo de prefeito e de vereador, também sempre tive que conviver com o centro, como com os bairros também. De Conto recorda como era o cenário do que viria a ser o bairro mais movimentado e populoso de Marau. Antes de Marau se emancipar, havia a Avenida Júlio Borella, mas que era chamada no começo de Avenida Principal, né? Ou Rua Principal, não era nem avenida, nós éramos distrito de Passo Fundo, e ela era estreita, dava para passar um carro na ida e um na volta, não dá para fazer cruzamento. Em compensação, o que seria a calçada era o dobro do que é hoje em dia. Os 2 metros regulamentares era a calçada, depois havia quase, acho que uns outros 2 metros, só que daí o pessoal, para não economizar e não havia necessidade, deixava chão batido. Só fazia um corredor que ia dar na porta principal do estabelecimento. Onde hoje está o Banco do Brasil, era uma casa de madeira e lá funcionavam 3 órgãos. A rodoviária, na frente, e nas laterais se entrava no correio e na telefônica. Na época tinha que ir lá pedir para fazer uma ligação telefônica, né? E na esquina ao lado do clube, né? Onde hoje está a Shox, era o cinema. A Praça Doutor Elpidio Fialho sequer existia. Praça não tinha nada, só o quadrilátero. Não havia... A gente passava por ali, porque não tinha caminhos, não tinha nada, né? A praça só foi começar a ser feita depois que Marau se emancipou. Então só tinha aquele quadrilátero reservado para um dia ser uma praça, e hoje em dia é uma bela praça, né? E tudo girava então em Marau praticamente ali nessas 2 quadras, da frente da praça e esses que eu citei agora, aí, esse trecho entre Banco do Brasil atual e atual Shox. A dinâmica de ruas era toda diferente. A Padres Capuchinhos praticamente não existia. Era uma via pequena em frente ao Colégio Cristo Rei. Já Lauro Ricieri Bortolom terminava na Barão do Rio Branco. A avenida, que na época era só uma rua, também era bem menor. Ela ia da Duque de Caxias até a Bento Gonçalves. E a Presidente Vargas não fugia desse padrão. A Presidente Vargas, que é a outra avenida, ela se resumia praticamente à frente do frigorífico Borella e um pouco mais. Hoje eu resido no edifício do SAVI e bem em frente do edifício do SAVI terminava a rua, havia um paredão. Marau era bem restrito a esse centro aqui mesmo, que
depois que se expandiu. Hoje o centro é cheio de prédios, mas o cenário era bem diferente no início. O primeiro edifício com mais de 2 andares foi no cruzamento entre a Júlio Borella e a Bento Gonçalves, em uma data não muito clara. O prédio é onde hoje é a Shox, né? E tinha um detalhe, a lei, não sei se era municipal ou se era estadual e era adaptada aqui, ela estabelecia que quem fizesse mais que 4 andares tinha que pôr o elevador. E o elevador representava para a pessoa um custo a mais para fazer o prédio, né? Então, era um limite de 4 andares. Até que depois chegou alguém que fez o edifício, acho que o edifício Fuga, por aí, um outro, que passou dos 4 andares, né? E hoje em dia, você vê cada vez prédios com muito mais andares, né? O Hotel Deconto também iniciou com essa configuração. Em 1927, era um casarão de madeira de 2 pisos, já era um empreendimento hoteleiro, né? Era uma parada de ônibus e era uma parada onde as pessoas passavam por Marau para ir a Passo Fundo, de Guaporé, ou para buscar alguma coisa em saúde, ou para fazer alguma compra, paravam em Marau, saíam de madrugada de Guaporé, paravam em Marau, tomavam um café, iam até Passo Fundo e voltavam à noite. Isso é o que o meu pai conta, né? Então, em 57, eles viram a possibilidade de desmanchar o hotel, o casarão de madeira, né? Fazer um anexo que seria encostado ao Banco do Brasil. Foi feito um anexo, com aquela madeira foi feito um anexo, onde continuou se hospedando pessoas. E foi feito em alvenaria, no mesmo lugar do que o casarão de madeira, foi feito em alvenaria este prédio que hoje se encontra na Avenida Júlio Borella. A arquitetura colonial que atualmente preenche os corredores do hotel chegou em 1982, após uma reforma da estrutura. Contratamos um engenheiro, né, na época, e a mãe optou pelo estilo colonial porque ela gosta de coisas do estilo colonial. Né? E na época, Gramado, Canela, é um estilo, claro, estilo colonial, eles são descendentes de alemães, né? Mas não foge muito, ele é um estilo. Então os hotéis na época eram basicamente feitos com estilo colonial. E a minha mãe optou, a gente acha que é melhor, não podia ter sido diferente, tu entende? O hotel, agora que você entrou, você achou uma coisa estranha, assim, diferente? Ele tem um pé direito bem alto, né? Lá em cima também, tudo é alto, assim. Então, ele é uma coisa... As pessoas que não conhecem o hotel, quando entram, dizem, eu não imaginava que era assim, é alto, né? É diferente. É diferente o hotel, né? A arquitetura é diferente. Mas tudo isso foi projetado pela minha mãe. Cada detalhezinho, ela escolheu as aberturas, ela escolheu o mobiliário, aqui vamos fazer assim, aqui assado, aqui eu quero... ela é uma engenheira autodidata, eu diria, né? Com a reforma, o número de quartos foi diminuído pela metade, passando de 40 para 20. O número de andares também diminuiu de 4 para 3, mas deixando marcas na memória. Era o térreo e mais 3. 2 eram de apartamentos e um era um salão ocioso. Até uma curiosidade bem importante da época, nós tínhamos o Clube Liberdade, que era vizinho nosso, né? E como o hotel tinha o 3º piso e ele era acima do Clube Liberdade, as pessoas que não iam nos bailes, o clube tinha bailes assim periodicamente, as pessoas que não iam no baile vinham no hotel e subiam no 3º piso, a gente abria janelas, eu vi muito isso, baile debutante, por exemplo. Até eu não fazer 15 anos, eu assistia os bailes de camarote do 3º piso do hotel. Então era uma coisa assim, os vizinhos que sabiam disso, que a gente olhava o baile, né, vinham aqui e nos acompanhavam. Alguns iam,
alguns da casa iam, mas outros que não tinham idade ou por algum motivo ou outro não iam, a gente dava uma vasculhada no baile do Clube Liberdade. O hotel foi cenário de importantes negociações para o crescimento de Marau. A primeira negociação que foi feita no final dos anos 70, no início dos anos 80, do Borella para dissidentes da Sadia foi feita no salão de café do hotel. Essa mesma negociação, alguns anos após, foi feita entre os dissidentes da Sadia com os Brandalize, que eram a Perdigão de Videira, né? Então, novamente, uma negociação feita aqui. Nós tivemos grandes diretores que passaram por aqui, moraram no nosso hotel, acabaram alugando apartamento ou casa aqui em Marau e ficando por um período em Marau. E outros foram embora, foram transferidos, mas grandes diretores da BRF estiveram hospedados no hotel. Esta história do progresso de Marau, a gente participou. Do hotel fica claro o sentimento das pessoas pela cidade. É uma cidade hospitaleira, porque não tem quem não goste de Marau. Eu sou a prova disso, porque como eu trabalho com hotel, as pessoas elogiam muito a cidade. A limpeza, a segurança, a iluminação, o carinho que as pessoas têm com as pessoas de fora, em dar uma informação, em se comunicar com esse pessoal de fora. Entende? Então eu acho assim, eu sou a prova maior disso porque eu só trabalho com gente de fora. Um bairro de movimento, serviços, desenvolvimento e transformação, o ponto de encontro da história de Marau. O centro de tudo, mas que depende dos outros bairros para seguir existindo. Por hoje é só. E aqui do centro a gente encerra o projeto Bairros de Marau. Foi uma honra poder guiar você para conhecer a história dos núcleos habitacionais aqui da cidade. Até mais. Tchau, tchau.